Tu nunca mais vai errar ao usar as tuas roupas depois de assistir esse vídeo. Quero te mostrar de uma forma super básica, simples e leve como funciona a regra dos terços. Eu sou a Juliana Christi, eu sou criadora dessa regra, depois de ter observado por muito tempo, ter tido muitos anos uma empresa de confecção e observando ao longo do tempo os looks das mulheres, de nós, principalmente mulheres maduras também. Muito mais as mulheres maduras têm esse feeling para usar dentro dessa regra. E aí eu mostro no vídeo de hoje de um jeito mais descontraído, claro. Então, antes de começar o conteúdo, te inscreve, deixa um like, te senta, pega papel e caneta, porque vai ser uma aulinha. Eu juro que não vai ser uma aula chata, vai ser algo para a gente se divertir, aprender e ter muitas inspirações. Então, fica comigo até o final do vídeo. Bom, a regra dos terços, ela tem como base dividir o nosso corpo. Nessa primeira imagem, eu passo 2 linhas. Nos outros looks, vocês vão ter que usar a imaginação. A gente usa 2 linhas nesse primeiro momento, onde a gente vai conseguir entender que o nosso corpo está dividido em 3 partes. E aqui a gente começa já a identificar o que eu falo nos outros vídeos. A regra do 1/3, que é a parte de cima, para os 2/3 da parte de baixo. Ou a gente vai usar os 2/3, as 2 partes de cima, e 1/3 para a parte de baixo. Tu vai entender ao longo do vídeo. Nessa outra imagem, a gente tem uma outra forma de se vestir, que eu divido o corpo apenas no meio. O nosso corpo vai ficar dividido em 2 partes apenas com uma linha. A gente sempre vai ter essa linha imaginária nos looks de inspiração. Depois que tu ver esse vídeo, tu nunca mais vai olhar para os looks das pessoas da mesma forma. Tenho certeza que tu vai usar essas linhas imaginárias nas próximas análises que tu fizer aí nos looks das tuas colegas. Então, nós vamos observar agora já o primeiro look de inspiração. Nas outras imagens eu não vou colocar linhas, vocês vão ter que entender aqui dentro das minhas explicações. Nesse primeiro look, eu trouxe uma calça, pantalona e uma básica, uma regata bem simples, dentro da regra 1/3 para 2/3. Agora eu vou te explicar o que é a regra 1/3 para 2/3. Significa que a parte de cima ficou apenas em 1/3 do nosso corpo. E a calça vai ficar nas outras 2 partes. Então, para 2/3. A gente tem a parte de cima com o corte da cintura da calça, usando os 2/3 restantes do nosso corpo. Presta atenção, eu não quero que isso seja uma aulinha, eu quero que isso seja descontraído. Nós não vamos ficar aqui fazendo aulinha. A gente vai fazer de um jeito que tu entenda e que tu use isso para a tua vida. Aqui eu trouxe a primeira imagem sem as linhas. O que acontece? A parte de cima do look dela está usando os 2/3 da parte de cima do corpo dela. Não significa que aquela segunda linha, que nenhuma das linhas fica exatamente bem na cintura. Ela pode ficar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Ela não precisa ficar bem no joelho. Ela pode ficar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas essas linhas imaginárias precisam ser observadas e estudadas, principalmente dentro do teu formato de corpo, dentro da proporção do teu corpo, que isso a gente fala mais em outro vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar mais as proporções reais aqui, porque cada corpo tem um formato, tem um corpo que é um pouquinho mais... que tem um quadril maior, que tem um seio maior, e assim sucessivamente, um ombro maior. Só que isso
é assunto para outro vídeo. Nós iremos falar só das linhas imaginárias aqui, dentro do vídeo de hoje. Aí o que acontece? Essa blusa, esse casaco, esse colete que ela tá usando, ele tá ocupando o espaço de 2/3 da parte de cima do corpo dela, deixando então só 1/3 da calça aparecendo. Tô me fazendo entender? Tu tá conseguindo prestar atenção nesses detalhes? Isso vai fazer com que tu observe as peças na hora de comprar. Será que eu vou conseguir usar essa peça aqui dentro de uma proporção que vai ficar bonito no meu corpo? Trouxe aquela imagem que tinha o corte, a linha imaginária, sem a linha imaginária. O que acontece? Nós estamos com o corpo dela dividido, nós estamos com a metade do corpo dela de preto e a outra metade de branco. Então, nós estamos usando 1/2 para 1/2. Nós estamos ocupando a blusa com a metade do corpo para cima e a saia com a metade do corpo para baixo. É ocupar espaço no teu corpo. Parece uma aula de sei lá o que, né, gurias? Deixa aí embaixo. Tá? A Juliana agora tá dando aulinha no YouTube. Sim, isso é uma forma de eu conseguir explicar desenhando, mostrando para vocês de uma forma que eu consiga me fazer entender, que vocês entendam. Eu espero que tu esteja entendendo. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. E eu quero que tu deixe aqui embaixo nos comentários. Ju, nunca tinha ouvido falar disso. Ju, não sabia. Era isso que fazia diferença nos looks das amigas. Por que eu nunca tinha observado isso? Por que ninguém fala sobre isso? Porque isso é uma observação minha e eu fiz isso, desse meu entendimento, desse meu estudo, uma regra, a regra dos terços. Mas isso não significa que seja uma regra de regra. É uma regra só porque tem um nome, porque eu precisava explicar isso de uma forma um pouco mais didática para vocês entenderem. E novamente, sem as linhas. A blusa está ocupando apenas 1/3 do corpo. A calça está ocupando 2/3 do corpo. Aí o que vai acontecer? A blusa tu vai colocar para dentro da calça, ou a blusa vai ser mais cropped, mais curta. A calça ela vai precisar estar dentro da cintura. Onde é a cintura? A parte mais fina do nosso tronco. A parte mais fina do nosso corpo, não. Eu já falei eu já falei vários vídeos. A parte mais fina do nosso corpo. A parte mais fina do nosso corpo é o punho. A parte mais fina do nosso tronco é a nossa cintura. Então, ali a gente vai comprar uma calça de uma cintura alta que vai chegar até lá. Porque nossas calças antigas, aquelas que a gente usava 1900 Guaraná de rolha, elas não vêm até a nossa cintura, porque é o que a gente usava lá no umbigo, abaixo do umbigo. Oi, tudo bem? A gente não usa mais isso, né? Hoje, graças a Deus, a moda é uma cintura mais alta, mais elegante. E aí a gente começa a entender uma forma de usar que vai ficar mais bonito no corpo, deixando as tuas proporções mais bonitas. E aqui eu trouxe um outro exemplo. Porque o que acontece aqui nesse exemplo? Ela está usando, ao mesmo tempo, 1/2 para 1/2, onde a blusa dela, onde o casaco dela corta no quadril, rosa, e a saia ocupa a outra metade. Mas embaixo do casaco, da jaquetinha, ela está usando a regra 1/3 para 2/3. Prestem atenção. Ficou bonito, ficou lindo. Eu encurtaria um pouquinho a jaqueta para deixar 1/3 para 2/3. Mas isso não significa que tu não vai poder usar dessa forma, com a jaqueta cortando no meio do quadril. Essa forma aqui, eu acho que achata um pouco. Eu acho que quando tu... Não, acho não, eu tenho certeza, tá? Porque eu estudei isso, eu estudo isso. Anatomia humana. Quando a gente alonga as nossas pernas, a gente alonga toda a nossa silhueta. Então, tente sempre usar de uma forma que vai te deixar mais bonita. Ju, não gosto de usar assim. Tá tudo bem. Eu gosto de usar lá no meio do quadril. Tá tudo certo? O que vai acontecer? Para tu ficar mais longa, tu vai precisar usar looks monocromáticos. Porque aí tu não vai cortar nada.
A gente está cortando por quê? Porque nós temos cores, nós temos estampas, nós temos um cos, nós temos cores diferentes, nós temos uma jaqueta. Então, são detalhezinhos que tu vai fazendo, que tu vai observando e que tu vai, então, analisando ao montar as peças que tu gosta de usar. Aí tu vai ter aquela blusa que tu não usava nunca mais, porque tu não gostava mais, porque não sabia mais usar. Vai lá, prova, testa, tenta de uma outra forma. Aqui, uma regata cropped, com uma calça estampada. Estamos onde aqui? A gente está num terço para 2/3, com um cos um pouquinho mais abaixo. Um cos não, a blusa está um pouquinho tapando, um pouquinho mais abaixo da cintura. Ainda estamos dentro de 1/3 para 2/3, porque a perna dela está mais longa. Toda vez que tu deixa a calça um pouco mais cintura alta, tu vai ter sempre a perna mais longa, né? Plus size, mid size, calça um pouquinho mais larguinha, um tamanho maior, deixando a tua silhueta bem gostosa. Gente, elegante, na verdade. Isso é elegância. Uma calça que tá caindo super bem no teu corpo, com cropped, onde cai em cima do cos. Perfeito. Ainda estamos vendo 1/3 para 2/3 aqui. Eu me fiz entender, tu conseguiu entender o que é 1/3 para 2/3, o que é 2/3 para 1/3? Tu vai deixar aqui embaixo nos comentários. Por quê? Nós temos vídeo ainda pela frente. Porque depois disso aqui, a gente precisa estudar o formato do teu corpo. Nós precisamos estudar o teu estilo. E eu quero trazer um vídeo exclusivo para vocês, principalmente quem está assistindo esse vídeo aqui, para a gente falar sobre erros e acertos. E vai ser uma aula exclusiva, vai ser ao vivo comigo. Se tu quiser participar, entra no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque lá eu irei passar mais informações dessa aula ao vivo. Para tu não perder essa aula, porque às vezes acontece do YouTube não entregar os meus vídeos, clica aqui, entra lá no grupo, que durante essas semanas, esses dias, ao longo desses dias, eu vou dando informações e eu vou fazer uma aula exclusiva só para vocês que têm interesse em se vestir melhor e não errar mais. E aí eu faço uma aula de erros e acertos para tu nunca mais errar. Esse vídeo aqui já é uma aula para tu nunca mais errar em relação às proporções de corpo, mas aí a gente vai falando sobre outras coisas que eu aprendi, que eu uso no meu dia a dia, que eu trago para as minhas alunas, para seguidores, para vocês aqui no canal, de uma forma aberta, mas também de forma exclusiva para as alunas do Bem Vestida, que eu tenho a minha comunidade lá dentro de uma plataforma. Mas isso é assunto para outro dia, vocês entrem aqui no WhatsApp, que daí depois eu explico melhor para vocês. Aqui eu trouxe o quê? Eu trouxe um look com uma combinação de cores. Não é um monocromático, mas ela tem o quê? Ela tem uma proporção 1/3 para 2/3. Ela está com uma saia vinho com uma blusa verde. Então, quando tu gosta de fazer combinações complementares, as tríades, isso faz com que tu consiga montar esses looks e deixá-los mais bonitos. Ele vai ficar de uma forma mais proporcional dentro do teu corpo. Imagina tu colocar um monte de cor dentro do teu look, só que eles ficarem fora das proporções certas. Vai ter muita informação. Quando a gente coloca muita cor, a gente tem mais informações. Mas quando a gente organiza isso de uma forma esteticamente mais bonita, dentro da proporção certa, tu nunca mais erra. Tenha cuidado na hora de montar esses looks com muitas cores. Principalmente se tu trouxer uma terceira peça com outra cor. Esses detalhes vão fazer com que tu preste atenção e consiga fazer as proporções das peças ficarem no lugar certo, deixando o look mais bonito. Outra proporção 1/3 para 2/3. Aqui a saia está midi, mas ela poderia ser uma saia que estaria no joelho, poderia ser acima do joelho, mas o cinto estando exatamente na cintura marcada dela, nós ainda estaremos usando 1/3 para 2/3. Por quê? Porque a blusa está ocupando só 1/3 da parte do corpo dela, só na parte de cima. A gente conta sempre da parte de cima para baixo. Aqui, um look semelhante,
Quis trazer essa comparação. Por quê? Porque ela já está com uma cara de um meio para um meio. Não está no quadril, mas ela está usando abaixo do umbigo. Então, a proporção do corpo dela, ela ficou um pouquinho mais perto de um meio para um meio. Não está no quadril, mas o tronco dela está super alongado. E a saia também super longa. Então, aqui a gente tem uma linha imaginária nos levando a entender que ela está com o corpo dela dividido ao meio, mesmo a perna estando um pouquinho mais alongada. É uma forma bonita também, mas tenha cuidado e conheça o teu formato de corpo para poder usar dessa forma aqui. Gurias, isso era uma aula, na verdade, né? Eu quis trazer isso de uma forma que eu pudesse atualizar o vídeo da regra dos terços, que eu já gravei ele, acho que faz 3 anos atrás, que foram um dos vídeos mais vistos aqui do canal, sobre a regra dos terços. Eu trouxe ela de uma forma mais atualizada, não só dentro das saias, porque eu tenho esse vídeo dentro das saias. Aqui eu trouxe calças, eu trouxe outras formas, jaquetas, com a terceira peça também, que isso traz um pouco de confusão, faz a gente se desorientar um pouco quando tem mais de uma peça, casaco, sobreposição. Eu espero que tu tenha conseguido ter clareza disso tudo que eu queria passar no vídeo de hoje. Não era só inspirações, mas era algo para eu fazer tu usar as tuas peças e se vestir melhor. Essa é a melhor forma de se vestir melhor. Quando a gente fala, como eu posso me vestir melhor? Essa é a forma de proporção de uso dentro de uma estética mais alinhada. A aula, claro, poderia ser muito mais longa, eu trazer muitos exemplos a mais. E aí, por isso, sabendo disso, eu criei, então, agora esse grupo no WhatsApp para dar essa aula exclusiva sobre erros e acertos que nós iremos falar. Então, ao vivo comigo, podendo tirar dúvidas. Se tu quiser assistir essa aula que eu darei ao vivo, clica aqui embaixo, entra no grupo do WhatsApp, darei mais informações para vocês ali. E também teremos ali um grupinho mais exclusivo, onde eu trarei mais informações sobre como se vestir melhor e não errar mais. Principalmente a comprar as próximas peças. Não compre nada, não compre muita roupa sem tu conhecer o teu formato de corpo, sem conhecer melhor essas proporções de uso. Isso vai fazer a diferença quando tu tiver isso bem esclarecido, bem claro, e tu não vai mais gastar teu dinheiro à toa. Tu vai comprar peças assertivas que vão fazer a diferença com as peças que tu já tem dentro do teu guarda-roupa, conseguindo fazer essas combinações super bonitas e proporcionais dentro do teu formato de corpo. Eu espero muito que tu tenha gostado. Fica o convite para tu entrar no grupo do WhatsApp. Um beijo e te espero no próximo vídeo.